Fala pessoal, mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus. Mas antes de chamar o nosso convidado, tenho aqui sempre os recadinhos, padrões. Estamos aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que ajuda pessoas carentes com câncer. Então você está vendo aqui embaixinho, nesse vídeo, um QR Code para você pegar o seu celular, escaneie esse QR Code e você consegue fazer doação. Você consegue fazer doação por Pix, cartão de crédito, cartão de débito, e a gente é um podcast moderno, aceitamos até Bitcoin como forma de doação. Então, cara, não importa, vem ajudar. Tem também aqui escrito a chave Pix, se você já quiser entrar diretamente no banco e fazer a sua doação. Isso aí é muito difícil pra mim, cara, não sei, esse negócio de QR Code, cara, não tem problema. Aqui embaixinho na descrição do vídeo tem o link que vai direto para o site do hospital. Lá você consegue fazer a sua doação, já tem o link que faz também direto. Se você for fazer doação por cartão de crédito, nos ajude, na hora que você estiver fazendo a doação, 5, 10, 20 reais, tem um botãozinho escrito doar mensalmente. Parece uma coisa muito simples assim, mas nos ajuda muito. Se você não lembrar de doar no mês seguinte, ele vai ali cair todo mês 10 reais, 20 reais, cara, e ajuda pra caramba. Nos dê essa força aí pra gente conseguir ajudar o hospital, que eles estão precisando da nossa ajuda, tá bom? Não esqueça o clássico, curte e compartilha esse papo. E eu tô sem grana, mesmo assim tá apertado, não tem problema, compartilha com os amigos, com a família, manda nos grupos aí esse papo. A gente vai falar sobre economia com um cara ferrado demais. Então, tô super empolgado aí pra conversar com ele. Samir, aliás, Tarek, você tá bem? Tudo bem? Bem, é por causa que o cara é tão... Então a gente fica até ansioso. Pra conversar com ele. Você tá bem, Samir? Tudo ótimo, cara. Obrigado aí pelo papo. Pô, é muito bacana o que vocês estão fazendo. Acho que quanto mais gente puder ajudar, melhor, né? É uma coisa que eu vejo muita gente às vezes quer esconder a doação. Eu acho que a gente tinha que transformar a doação numa inveja branca, sabe? Porque, assim, você tem que contar que você está doando, você tem que mostrar mais, porque você fazendo isso, você acaba incentivando outras pessoas, né? Mas você repara que as pessoas, elas gostam de esconder, não sei porquê. Você vê até o caso do próprio Ayrton Senna. Após a morte dele, o instituto dele ficou muito mais famoso, né? Mas, pô, ele fazia um trabalho incrível durante a vida também. Então, acho que as pessoas têm que expor mais toda a ajudinha que ela faz para qualquer lugar. Boa, boa. Você hoje é CEO da Invest Smart, né? Uma vinculada da XP, hoje a maior vinculada da XP, né? Então você comentou 25 bi aí abaixo de vocês, mais de 1.000 funcionários, é isso? Como que tá um pouquinho a estrutura de vocês? Hoje eu comecei a empresa há 11 anos atrás, hoje a gente tá com 2.000 pessoas, toma conta de mais de 25 bilhões de reais, é dinheiro pra caramba, assim. 150 mil clientes, 100 escritórios espalhados pelo Brasil, então é um desafio, Como que tá sendo a perspectiva aí, Samir, desses próximos anos? Como que você tá encarando, principalmente no ramo do empreendedorismo? Como você tá vendo, assim? Eu sempre tenho uma questão na minha cabeça que é o seguinte, né? Não importa o que vai acontecer nem com o governo, nem com a economia, nem com nada, você tem que ter sua meta, seu objetivo, seu propósito. E você tem que fazer de tudo para atingir ele, né? Então, eu às vezes não gosto muito de... Que o meu negócio ele dependa de nada, sabe? Mais ou menos sempre, igual na crise, todo mundo fala, né? Vai ter alguém vendendo lenço, outro comprando, enfim. Eu gosto muito de mostrar para as pessoas que o mundo ele é feito para as pessoas serem medíocres, sabe? Infelizmente. E tem uma forma muito simples de você não participar disso, que é você sempre ter teu objetivo muito claro, você olhar o seu objetivo todos os dias e você aprender a mensurar se você está chegando no seu objetivo ou não. Isso pode ser família, saúde, namoro, trabalho, promoção, empreendedorismo, o que você quiser. Aí acaba que eu gosto muito de ver a perspectiva da empresa, sabe? A gente está conseguindo alcançar aí nosso patamar de crescimento que a gente planejou. Então, é meu foco sempre, sabe? Não dá desculpa para nada. Entendi. E como começou a empresa? Da onde surgiu a ideia? Você já trabalhava nesse ramo? Como que foi, Samir? Eu trabalhei... Eu tava numa... Até engraçado, né? Porque eu tava numa... Sou advogado de formação. Você é advogado? Advogado. Caramba, nada a ver com economia, né? Nada a ver, né? Eu tava na época com 22 anos, no meio da faculdade mais ou menos, eu senti que eu tava começando a conviver com amizades bem ruins. Aí eu pensei assim, cara, se eu continuar nisso daqui, eu não vou ser alguém na vida. E minha mãe, naquela época, não tinha muita condição, mas ela me deu uma passagem
para Nova Zelândia, $500 para eu estudar inglês, estudar sozinho. Eu fui para Nova Zelândia com $500 e uma passagem. Cheguei lá no primeiro dia, pulei de paraquedas, que eu adoro o esporte, gastei meu dinheiro praticamente todo. Só que eu comecei a trabalhar já no segundo dia, né? No mais diferentes trabalho que você puder imaginar, catando uva, kiwi, cortando árvore, colocando azulejo. Então eu fiquei lá um ano e meio estudando inglês sozinho. E aí chegou um certo momento que eu falei, cara, eu vou voltar, você cansa um pouco do subemprego. Eu voltei, entrei, fiz uma prova de lógica em inglês no Citibank, que era um banco que tinha aqui no Brasil. Entrei no banco. E nada a ver, assim, porque não era minha praia, né? Tava cursando o direito. Entrei no Citi, fiquei 5 anos, 6 anos no Citibank, depois fui para HSBC. Legal. Fiquei mais 2 anos no HSBC. E aconteceu uma coisa que me incomodavam 3 coisas no banco, assim, né? A primeira, que isso acontece em várias empresas. Você se dedica 10, 15, 20 anos na empresa. Quando você está lá com seus 55 anos, as pessoas te mandam embora. Então é bem complicado, porque é onde as pessoas entram em depressão, é onde você está no seu ritmo decrescente de trabalho. Então isso me incomodava muito. Falei, cara, não quero passar por isso. A segunda coisa, eu gerava para o banco mensalmente R$300 mil. E eu ficava com 5% disso. E eu queria alguma coisa do qual eu pudesse ter um percentual maior do que eu gerava, né? E a terceira coisa é que o banco te obrigava muito a você vender o produto para o cliente, não interessava o perfil dele, entendeu? Então, assim, você tinha que vender um produto hoje, você tinha que vender ele para o jovem de 18 anos, para o casal de 30, para o senhor de 70. Eu queria alguma coisa do qual eu pudesse conhecer o cliente e eu, de acordo com o perfil do cliente, oferecer os serviços e produtos. Aí eu pedi demissão, fui para a XP. Naquela época, ninguém conhecia, né? Achava até que era uma empresa do Ike Batista, só que eu falei, não, eu tinha que explicar que o X do Ike era no final, não é no início. Mas assim, foi por isso, por essas 3 coisas. Então, eu tinha uma carreira muito promissora no banco, só que essas 3 coisas me incomodavam muito. E eu decidi pedir demissão, foi bem difícil. O início, assim, fiquei devendo uns R$300 mil. Caramba! Não mudei meu celular até hoje, porque você não sabe, rapaz, a pior coisa que tem é você ficar devendo dinheiro. Né? 1000 ligações por dia. E pior, no meu caso, que quem me ligava para me cobrar eram meus amigos do banco, né? Porque eu trabalhava no banco. Foi bem traumático, cara. E eu prometi que, enquanto eu não quitasse a dívida, eu ia trabalhar todos os dias. Eu fui 160 dias pro escritório seguido, incluindo carnaval, todo mundo pulando carnaval, eu lá trabalhando até quitar a dívida. E aí consegui, mais ou menos em 6 meses aí, que tá a dívida. Então o início foi bem brabo, assim. Eu considero até sorte estar aqui hoje, o negócio ter crescido, porque eu não fiz planejamento nenhum, né? Foi uma falha que eu tive, mas daí acabei dando sorte. Cara, sorte não, né? Trabalhou pra caramba. Não. Mas é porque, assim, é muito difícil, né? Você tem que se organizar, né? Eu naquela época, eu era novo pra caramba. Foi indo, né? Mas você acha que não foi isso, essa loucura de não ter planejamento, só a ação, falou, vamos fazer, vamos correr atrás, que não fez tudo acontecer? Eu acho que assim, né? Eu às vezes tento, né? Porque vira e mexe eu vou conversando com as pessoas também, tentando motivar pessoas que querem empreender ou que querem... eu não sei porquê, mas em tudo na minha vida eu sempre fui muito competitivo. Eu acho que é por causa do esporte, que eu amo. Tudo que você puder imaginar na vida, eu faço. Eu acho que é por isso. Então, quando você tem uma questão de competitividade na sua vida, é difícil você fazer uma coisa mais ou menos, sabia? Então, assim, eu tento, que é meio feio, né? A gente tá se conhecendo aqui praticamente agora, não interprete como prepotência, mas eu nunca tive um insucesso na vida, entendeu? Tudo que eu fiz, eu sempre fui o primeiro, o segundo, o terceiro, sempre tava nas cabeças ganhando prêmio. E eu acho que é por isso, sabe? Você tem que... Assim, o ser humano, a gente é muito focado em dar desculpa, né? A gente sempre posterga as coisas, né? Então, na minha cabeça é isso. Se você tem isso, essa trilogia que eu falo, né? Você ter sua meta muito clara, você olhar ela todo dia, você aprender a mensurar ela e todo dia você fazer alguma coisa para atingir o seu resultado, se você não atingir, você não vai nunca botar a culpa em ninguém. A culpa é sua, entendeu? Sim. Então, foi uma forma que eu sempre lidei e acabou sempre indo, né? Mas eu acabei tomando muito risco dessa questão de não se organizar, sabe? Muitos empreendedores quebram porque você acaba não se organizando. Fui muito inconsequente. Por isso que eu falo um pouquinho que eu acho que eu dei sorte de não ter quebrado. Quer dizer, quebrei, mas não ter quebrado e afundado antes de recuperar, sabe? Cara, insano, hein?
Você foi meio maluco assim, cara. Desculpa. Não, e o pior é que assim, no meio desses 11 anos de empresa, pô, olha só, Papai do Céu foi brabo aqui. Pô, faleceu meu pai, minha mãe e meu irmão, cara. Assim, nossa. Aí assim, minha mãe faleceu no sábado, não podia nem ter luto. Segunda-feira eu tava trabalhando, porque você tinha que, né, uma responsabilidade com todo mundo que trabalhava comigo. Então, foi dureza, mas conseguiu, tá hoje 100%. Tá indo. E quando que você quis abrir a sua própria empresa, né? Como que deu esse start de você falar, poxa, eu vou sair da XP e vou abrir minha própria empresa? Como foi isso? Na verdade, hoje, assim, como que funciona lá a nossa estrutura, né? A gente tem uma empresa chamada InvestSmart que ela é plugada na XP. Então é mais ou menos como se eu fosse uma agência bancária da XP, assim. Ela atende os clientes através do escritório. Hoje a XP tem 600 escritórios espalhados pelo Brasil, do qual 100 são nossos. A gente tem 100 escritórios espalhados pelo Brasil. E a gente tem várias outras empresas que a gente tenta atender o cliente em tudo. Então, se o cliente atrasou o voo dele, ele quer processar a companhia, a gente processa para ele. Ele quer declarar um imposto de renda, ele quer comprar trocar o plano de saúde porque ele acha que está caro. Ele quer comprar ou vender o imóvel dele, a gente faz tudo para ele. Né? Então, a ideia é essa, né? Eu acho que o gatilho de eu ter saído lá do banco e tal foi nessas questões, né? De você trabalhar muitos anos e depois as pessoas te mandam embora, você não poder ficar com um percentual grande do que você gera. Entendi. Aí você teve esse start, você falou, poxa, quero trabalhar para mim mesmo, né? Exatamente. E aí, você começou sozinho? Você começou com sócios? Eu comecei sozinho. Só que assim, logo no primeiro mês, eu arrumei 2 escudeiros aí, que é o Bruno e o Marcel. Inclusive, o Bruno já até bateu um papo com vocês. Já conversou conosco, exato. Tem episódio com ele. E a gente, né, tá há 11 anos praticamente juntos, fazendo esse negócio. Com certeza não estaria aqui se não fosse a ajuda deles dois, assim, e de todo o time, né? Mas eu brinco que eu sempre tive 2 braços direitos. O Bruno e o Marcel lá. Os caras são incríveis, assim. E como que funciona, assim? Porque qualquer um liga pra você. Como que funciona assim? Qualquer um liga e fala, eu tenho 10 mil reais, quero investir. Ou você faz uma coisa mais ativa e fala, oi, você tem 10 mil reais aí, quer investir comigo? Como que funciona? A gente capta cliente de algumas formas, né? A mais tradicional é via o assessor. Então, como a gente tem hoje 1.600, 1.700 assessores de investimento, esse assessor geralmente ele começa, a gente treina ele, claro, mas ele começa a prospectar amigos, família, né, a turma do ambiente dele, tá? Entendi. Mas paralelamente a isso, a gente faz um trabalho bem forte na internet. Então a gente usa aqueles links patrocinados, Google, Facebook, Google Ads. A gente capta o cliente na internet e ajuda ele, porque tem uma coisa que a gente tem um propósito também, assim como vocês, de ajudar o brasileiro a investir melhor. Tem uma coisa que é bem braba no Brasil. Se você olhar, 86% da população investidora investe nos grandes bancos comerciais. Então, e geralmente, você, fora dos grandes bancos comerciais, você consegue gerar uma carteira com uma rentabilidade melhor, tá? Geralmente. Então, a gente tem um trabalho de educar o brasileiro a investir melhor, né? Você vê, por exemplo, não sei se vocês viram isso, salvo engano aqui, se eu errar o percentual, mas é mais ou menos isso, 90% do Bolsa Família, do dinheiro que o governo ajuda, as pessoas gastaram nas casas de apostas dessas bets da vida. Isso, né, então, cara? assim, o povo é muito mal educado financeiramente e a gente tenta levar essa educação para todo brasileiro. Tem uma outra coisa que acontece no nosso mercado também. A maioria das pessoas, elas não gostam de atender o cliente abaixo de 300 mil reais. Porque financeiramente, um cliente abaixo de 300 mil reais, ele não paga a conta para um assessor de investimento. E aí, como a gente tem esse propósito de ajudar o Brasil, o que a gente fez que é muito bacana? A gente forma jovens de 18 a 24 anos, porque o jovem, quando ele está estudando, o principal foco dele não é dinheiro, né? É aprender. A gente forma ele para ele aprender economia, política, investimento, para ele atender os clientes que ninguém quer atender. Então é muito bacana que hoje a gente atende o cliente de 100 reais a 100 milhões da mesma forma, entendeu? Porque a gente tem esse compromisso com o Brasil de ajudar o país a ser um país melhor. Tá. Ô, Samir, só coloca um pouquinho o seu microfone aí, um pouquinho. Pode mexer nele aí um pouquinho mais pra frente aí. Aí, isso. Só pra gente captar bem o áudio aí. Mas então, você. Só voltar um pouquinho, Samir, você falou referente, desculpe, você falou referente à sua sociedade. Como você acha que falando mais nessa questão de empreendedorismo, como você acha que é a forma mais correta de escolher um sócio? Porque é muito casamento.
Se já eram duas pessoas É que você pior, tinha... né? Porque você não dorme exato. com ele, não. Exatamente, exatamente. E é uma pessoa de extrema confiança, você tem que estar do lado todo dia pra eu toda acho hora. que a sociedade ela tem duas coisas importantes, tá? Primeiro, você tem que estar muito alinhado, tá? Muito alinhado. Então, assim, não adianta se um sócio estiver pensando pro lado direito e o outro pensando pro lado esquerdo, esquece. Eu acho que na sociedade elas são três coisas. O primeiro é o alinhamento, né? A segunda é cada sócio entender seu papel e saber qual momento um vai ser protagonista, qual momento o outro vai ser protagonista. Isso é bem importante. E a terceira é que, assim, você não pode deixar a corda arrebentar nunca. Entendeu? Se você vê que a corda tá esticando, você tem que chamar teu sócio para conversar. Você não pode deixar ela esticar e romper. Entendeu? E a maioria das pessoas, você vê assim, até pensando no casamento, por que muitos casamentos eles acabam terminando em sociedade? Porque a corda vai esticando e as pessoas não conseguem resolver. E aí se arrebentou, já era, não volta, tá? Então acho que são essa trilogia também, sabe? Você tá alinhado, cada um entender seu momento. E você sempre não deixar essa corda esticar, conversar se caso acontecer algum problema. Mas você acha que o mais fator é personalidade, caráter, assim... Qual que você acha que seria o fator Eu gosto principal? muito da vontade, né, cara? Uhum. Eu sou um cara tarado na persistência, na disciplina. Então, é o que eu mais busco. E também uma outra coisa que eu busco muito no sócio é que eu não abro mão da alegria e de ser educado, tá? Então, hoje, por exemplo, eu tenho lá umas 10, 11 pessoas que tomam conta da empresa comigo. Se todas vierem aqui, você vai ver que todas são legais, todas são gente boa, todas são educadas, ninguém trata mal as outras. Então, isso é uma coisa para mim bem fundamental, sabe? Eu acho que a vida já tem muitos fatores para te levar para tristeza, você tem que viver com alegria, estar sempre sorrindo. Claro, às vezes você vai ter momentos difíceis ali, mas você tem que estar sempre alegre. Então, é uma coisa que, pelo menos lá comigo, do meu lado, não entra ninguém que não seja bem educado, alegre e que tenha um ambiente saudável. Loucura, hein? Mas é difícil você controlar isso, né? Porque, assim, alto escalão, você vê que geralmente tem uma galera que tem um perfil mais forte, assim, né? E como que você encara isso, cara? Eu acho que se tiver um perfil forte, tudo bem. O problema é ser ríspido, né? Ser mal educado. É o que eu falo, sei lá, 30% da população hoje ou tem depressão, ou tem ansiedade, né? Então, a mente das pessoas já tá muito ruim. Se você não tiver ali um ambiente saudável, um ambiente do qual você goste de todo dia, que você goste de estar, não faz sentido, entendeu? Lá, pelo menos, eu acho que a gente conseguiu até hoje... As pessoas que não são assim, elas não se criam lá. Elas ficam muito pouco tempo, entendeu? Não vou dizer que elas não entram, tá? Porque às vezes você ali... Você não é enganado, mas às vezes você não tem, numa entrevista no início, não dá tempo de você ter essas três coisas, né? O alinhamento, saber que a corda nunca pode arrebentar e tal, não dá pra você ter tudo. Você só vê isso com o tempo. Mas assim, não tem ninguém na empresa hoje, da turma que toca a empresa comigo, que seja diferente dessas características que eu tô te falando. Entendi. E tem essa fama, assim, de mercado financeiro ser meio workaholic, assim, sabe? Aquela coisa insana. Ainda é assim? Como que funciona e por que é assim, né? Eu vou te falar, não sei por que é assim, tá? Mas geralmente em ambientes competitivos, você acaba sendo, né? Todo mundo quer mais, todo mundo quer ter um propósito, todo mundo quer... É uma corrida, acaba sendo uma corrida ali, né? Todo mundo vê uma oportunidade, quer crescer. Mas realmente, cara, é um ambiente workaholic feroz. Total, né? Assim. Mas não sei por quê, tá? Mas é. Mas, e quando você trabalhava, era assim também, tipo, chegava às 8... Também. No banco também. No banco a diferença do banco para hoje é que no banco você tinha um folga realmente, porque como você, naquela época eu trabalhei em banco, você não existia home office ainda, e você só podia trabalhar com o sistema do banco. Então, sábado e domingo você relaxava, você tinha férias, entendeu? Porque hoje não. Só manda mensagem de madrugada, domingo, de sábado, de tarde. Assim, você não para, tá? Por exemplo, eu fui agora, eu te falei, né? Que eu gosto de esporte, eu fui fazer snowboard agora. Você sobe no lift, enquanto você tá subindo no lift, você tá trabalhando. Mandando mensagem, fazendo. Aí você desce, relaxa. Aí você sobe no lift de novo, trabalhando. Então, hoje realmente não para. Quando você tem um negócio que é teu, que você é sócio, você não para, entendeu?
Mais ou menos vocês, imagina, chegar aqui meia-noite, o Obama te mandar uma mensagem dizendo que ia ser entrevistado por vocês. Agora, 1h da manhã, não importa, cara. Então é isso, é a grande diferença, tá? E o banco tinha essa coisa ruim que eu acho que é você forçar os produtos sem o perfil, coisa que hoje a gente consegue fazer diferente. E, ô Samir, agora falando um pouquinho dessa questão de home office, você acredita que porque na pandemia a gente teve uma crescente muito grande e agora a gente já tá se questionando um pouco. Assunto polêmico, hein, Samir? Assunto polêmico. Agora, eu vou te falar assim, pra mim, soldado é no quartel, cara. Eu não acredito no home office, lá na empresa não tem. Enquanto eu estiver lá, vai ser difícil de ter. Porque eu vou pra empresa todo dia. Eu acho que as pessoas têm que ter flexibilidade de horário, tá? Isso eu sou muito a favor. Mas qual que é a diferença de flexibilidade para um home office? Você tem que cumprir o seu trabalho do dia. A hora que você quiser chegar e a hora que você quiser ir embora, o problema é seu. Eu não tenho problema quanto a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm que ter a flexibilidade. É muito bacana quando você tem a flexibilidade de tempo, tá? Isso é um negócio fenomenal, assim. Eu acho que se eu não tivesse a empresa mais, nem por qualquer dinheiro do mundo eu trabalharia mais de 9 às 6. Ou de 9 às 7, ou de 8 às 10, sei lá. Eu acho que as pessoas têm que ter essa flexibilidade de você poder... Claro, às vezes, por exemplo, no podcast aqui, a turma não pode... Tem que estar ali porque marcou um compromisso para determinada hora. Mas eu acho que as pessoas tinham que ter essa flexibilidade. Eu não acredito muito no home office porque para um setor, pelo menos como o nosso, que é muito comercial... É bacana quando você tá ali, às vezes a pessoa tomou um não de um cliente, ela se motiva com o ambiente, sabe? Não vou dizer também que, por exemplo, imagina um advogado, né? Um advogado do escritório. Pô, tudo bem ele ficar um dia na semana home office pra ele escrever uma peça, tem concentração, sabe? Eu até concordo, mas pra mim é o máximo, assim. E no nosso ambiente lá, que é tudo aberto, um dia quando vocês estiverem no Rio, seria um prazer receber. Obrigado. A gente tem até um ambiente bem bacana, parecido com esse lá. É tudo aberto. Tudo aberto. Então, assim, eu tô aqui trabalhando, você tá aqui trabalhando, tá um escutando o outro. Então, a gente libera para essas funções do qual, às vezes, necessita uma concentração acima da média, sabe? Dando o exemplo do advogado, né? Fazer uma peça, fazer uma defesa ali, isso é difícil você fazer com um monte de gente falando do teu lado, né? Sim, isso é muito cultura, né? Porque tem empresa que, tipo, por exemplo, não rola de jeito nenhum essa galera totalmente aberto, aquela coisa, tipo, todo mundo próximo. Isso, como que vocês moldaram para que isso acontecesse também? E essa coisa de trabalhar até, sei lá, 9, 10, 11 horas da noite que bancos, geralmente, investimentos fazem, também é uma coisa de cultura, né? Que vocês moldaram ou como que fizeram para alcançar esses traços, né? Eu acho que lá a gente tem uma frase, né? 4 palavrinhas que é gente, garra, leveza e resultado. Então, o que significa, né? A gente tem que sempre pensar em gente, tratar as pessoas bem, ter garra, que é importante. E dá para você cobrar resultado sendo leve. É uma coisa que a gente acredita diferente de outros lugares, tá? Por mais que às vezes seja um ambiente workaholic, mas a gente tem uma leveza muito grande, que inclusive está nos nossos valores isso, né? A gente garra, leveza e resultado. A gente tenta levar um ambiente saudável mesmo tendo que cobrar resultado. E eu acho que o ambiente aberto ele é muito bom, porque quebra barreiras, as pessoas se conectam muito mais. Entendi. Tem uma coisa ruim no ambiente aberto, né? Que a fofoca é bem mais rápido, né? Mas tirando esse lado ruim da fofoca, o resto é tudo maravilhoso, sabe assim? É muito bacana, as pessoas viram família, viram amigos, sabe? É incrível, assim. Entendi. E, Samir, você falou um pouco dessa questão. Querendo ou não, o mercado financeiro é um mercado muito, muito tradicional. Aquela questão... E vem quebrado um pouco aquela questão de terno e gravata, paletó. Vem quebrado um pouco. Como você vê essa mudança de mercado referente não só a vestimenta, mas em questão de postura e N fatores também. Eu acho que é porque antes, né? Você, para ter solidez, você tinha que vestir uma casca, né? Você tinha que estar muito bem vestido, ou ter um apartamento bacana, ou ter um carro legal. Eu acho que hoje, não sei, com a globalização, a questão da internet, a gente começou a ver várias pessoas sendo referência sem ter terno, várias pessoas sendo referência sem serem pessoas com patrimônio elevado, sabe? Eu acho que um pouco disso. A gente lá no Rio é um calor dos infernos, né, cara? Então, assim, a gente já aboliu gravata, paletó, eu tô aqui usando porque eu tô aqui em São Paulo. Mas no Rio, a gente é bem flexível essa questão, tá?
Entendi. Não, você como falou no comecinho que vocês estão aí com mais ou menos 25 bi de dólares, de reais, desculpa, sobre a empresa de vocês, né? Que vocês fazem todo esse monitoramento, cara. Como que é isso? Tipo, você acorda e fala, caraca, 25 bi, irmão, você tá doido? Se eu erro alguma coisa aqui, tô na roça. Ian, assim, hoje é uma responsabilidade bem grande, tá? Você controlar isso tudo para que ninguém faça coisa errada, tá? A gente é meio insano nisso. Tem duas coisas que eu acabo sendo muito agressivo em relação a empreendedorismo, a crescer, não sei, chegar nos números que a gente tem e tal. Então, na parte de caixa e na parte de compliance, de governança, a gente é muito chato. Então, hoje tem uma área lá para controlar tudo, assim, né? Porque, infelizmente, em toda profissão acontece. Você pode ter o assessor bom, o assessor top, o assessor ruim, né? O assessor que às vezes não pensou no cliente, assim como tem um médico, tem um advogado. Então você tem que ter uma área de controle muito grande, mas é uma responsabilidade que você não tem como fugir, né? Só vai crescendo. Você imaginar, há 4 anos atrás a gente tinha 3 bi, foi para 25. Caramba. Então, você vai tendo controles ali para que as coisas funcionem, né? Mas é bem importante você ter um time bom, cara. Hoje eu tenho dessas 10 pessoas que tomam conta da empresa comigo, é um nível, todo mundo praticamente melhor que eu, assim, sabe? Entendi. Você, agora, falando um pouquinho de economia, que você, cara, deve manjar pra caramba. Perspectiva Brasil, os próximos anos. Esse episódio aqui vai sair no começo do ano. Nós estamos gravando ele um pouquinho antes, né? Ele vai iniciar no começo do ano. O que você enxerga para o Brasil para 2025/26, assim? Loucura, insanidade, crescimento? Como que você vê, assim? Eu sou muito positivo, né? Tá. Assim, de natureza. Eu vou sempre ver o copo cheio, né? Eu acho o Brasil um continente. Você tem oportunidade pra caramba, cara, mas muita oportunidade. Então, eu acho que as pessoas elas têm que enxergar mais isso, né? E tem a ver um pouquinho com essa mudança do empreendedorismo. Eu brinco que eu tenho um sonho, um dos meus sonhos é que o brasileiro, quando ele vá numa entrevista, ele para de perguntar quanto é o plano de saúde que ele vai receber, quanto é o ticket, e começa a perguntar quanto que eu vou virar sócio da empresa e qual é o meu bônus se eu bater meta. Então, acho que tem muita oportunidade para o Brasil, sabe? Pensando, para mim, na minha cabeça, não importa a economia, não importa a política, não importa o crescimento que o país está tendo. Você não pode depender disso para você chegar no seu objetivo, né? Então, acaba que isso não muda, mas eu acho que tem muita coisa para melhorar, né? A gente, às vezes, o pessoal gosta muito de meter o pau no Brasil, mas se você olhar da pandemia para cá, cara, quanta coisa deixou de ser burocrática, né? Documento. Hoje eu viajo para cá com celular, tem tudo, cartão de crédito, tem tudo ali, o documento. Nosso sistema de pagamentos é um dos mais modernos do mundo. O Brasil inventou praticamente o Pix, cara. Que negócio fenomenal, né? Hoje o franelinha da rua aceita Pix. Tem mendigo na rua que aceita Pix. É um negócio assim incrível, né? Essa clareza, essa modernidade que a gente tem aqui hoje. Então, eu acho que a gente tem que pensar positivo, sabe? Me incomoda muito, as pessoas ficam só falando mal do Brasil. Aí, né, sempre os filhos têm que estudar fora do Brasil. Se todo mundo começa a sair daqui, ferrou, né? Só vai piorar o negócio. Então, eu sou muito focado aqui no Brasil, muito também no Rio de Janeiro, porque a gente começou lá, várias empresas vieram para São Paulo e eu quis manter a empresa lá para mostrar que não importa onde você esteja, você pode ter sucesso, para incentivar outras pessoas, né? Tanto que a gente é o maior do Brasil hoje e está lá no Rio de Janeiro, num estado que está praticamente falido, entendeu? Então, acho que é isso. É você ter sua garra lá, ser seu propósito, ser seu plano, sua meta. E não importa o que aconteça com ninguém, nem com o Brasil, nem com nada, você não pode, você tem que chegar no que você traçou. O mérito e a culpa é seu. Sempre. Sempre. E ô, Samir, como faz para você manter essa determinação, esse foco? Você acha que isso tem que ter um propósito muito bem esclarecido ou você acha que é outro fator? Cara, eu penso muito nisso, né? Eu acho que se você não tiver um propósito do lado, uma hora as pessoas cansam, tá? Então, eu falo até por mim, assim, sou insano trabalhando até hoje com o maior prazer, amarradaço, assim. Eu acho que quando você tem um propósito de querer fazer um negócio grande, ou um propósito, ou né, uma coisa que você fala, não importa, que todo mundo compre, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, tem duas coisas na vida que você pode perpetuar.
tá? Depois vocês podem refletir sobre isso, é interessante, tá? Só tem duas coisas, cara, que uma é o livro e o outro é um CNPJ. O resto tudo acaba. E o CNPJ, diferente de um livro, eu acho muito bacana porque você consegue construir com mais pessoas. Você pode ter um sonho com várias pessoas, entendeu? Então hoje, a galera lá, todo mundo tem que tá com a gente, assim, todo mundo não, mas a maioria das pessoas estão muito engajadas, todo mundo quer fazer, todo mundo é investment, todo mundo defende a empresa. Então acho que tem que ter um propósito. Se não tiver, as pessoas cansam, tá? Aí você acha que tem que ter um propósito bem esclarecido para a empresa inteira. Você acha que do início da ponta até a gestão? Com certeza. E na pessoa física, eu acho que isso é da pessoa dela querer fazer uma coisa diferente na vida. A vida é muito curta, né? Ela passa muito rápido. E não entra na minha cabeça as pessoas querem ser medíocres, sabe? Assim, é um negócio que eu me revolto pra caramba quando eu vejo ainda mais pessoas talentosas não aproveitando essa característica, essa coisa boa que ela teve na vida. Você sempre quis ser empresário, assim? Desde sempre? Eu sempre quis trabalhar com vendas. É engraçado, porque eu me lembro, assim, o primeiro trabalho que eu tive, eu não precisava nessa época, mas quando eu tinha 10 anos eu comecei a vender sacolé na rua pra ganhar um dinheirinho extra. Tudo bem que eu ia na loja do meu pai de carro, ele comprava sacolé pra todo mundo, né? Mas assim, eu sempre tive essa cabeça com 12 anos, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar ioiô e vender. Pra quem tem 40 a mais, existia um ioiô da Coca-Cola que era muito famoso. Foi uma moda que pegou no Brasil. Então eu comprava ioiô num lugar e vendia no outro pra ganhar um dinheirinho. Depois comecei a trabalhar fazendo festa com 14 anos, 15 anos. Você vê que tudo venda, sabe? Eu comecei a trabalhar festa, fazia festa no meu Play. Naquela época, você não tinha... Era boca a boca. Botava 300, 500 pessoas no meu Play, só na boca a boca. É mesmo, cara? Eu me lembro até hoje que era engraçado. Sabe o que tinha na festa, cara? Só que era liberado. Eu comprava um ticket, era um valor. Era cerveja de jujuba, cara. É o que tinha na festa. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, minha mãe a primeira vez teve câncer. E eu precisei começar a trabalhar num trabalho de ter uma renda mais estável. Eu comecei a vender roupa em loja, ser vendedor de loja. E fiquei sendo vendedor de loja e fazendo festa. Até ir lá pra Nova Zelândia, depois voltar e entrar em banco. Entendi. Então, mas eu vejo que assim, sempre foi um pouco, né? Se trabalhar com venda sozinho, até na loja, você não deixa de ser um empreendedor. Porque você tá ali, por exemplo, eu me lembro até hoje, assim, né? Eu fazia questão de levar os meus clientes na porta do táxi. Entendeu? Saía da loja, perdia a minha vez, mas eu levava o cliente lá. Trabalhava... cansei de trabalhar no turno da manhã e no turno da noite para poder ser o primeiro vendedor. Então, eu acho que... Sei lá, sempre teve essa veia empreendedora na minha vida, mas nunca foi pensada, sabe? Entendi. Primeiro, nunca foi pensada. Foi sempre acontecendo. E aí foi indo. E você acredita que o lado vendedor, para um bom empreendedor, é essencial? Ou você acredita que tem outros fatores também? Eu acho que assim, você tem que querer agradar as pessoas ao máximo sempre. Entendeu? Esse pra mim é o seu segredo. Se você quiser agradar as pessoas ao máximo sempre, é difícil o negócio dar errado, cara. Porque você vai entender. Se você entender seu cliente... Assim, cliente gosta de duas coisas, cara. É atendimento e preço. Não tem mais nada. Então, se você tiver atendimento e preço, e para você ter atendimento, você tem que saber o que o cliente quer. Então, assim, é muito básico. É fácil o negócio, sabia? É porque eu não sei porque as pessoas não fazem, mas é simples o negócio, cara. Samir, mudando um pouquinho o ar aqui do nosso papo, assim, sempre sai alguns relatórios, assim, falando que, cara, o brasileiro investe... Acho que a última vez estava, 3 ou 4% da população brasileira que investe em bolsa. Nos Estados Unidos, era 40%, 60%. Eram uns números muito gritantes, assim, de diferença. Você acha que está faltando para a gente, assim, começar, de fato... Cara, vamos ver que isso aqui realmente tem sucesso. Você acha que é muito complexo? A galera não tem estudo? O que você enxerga, assim? Eu acho que, assim, a gente foi criado, né, Ian? Se você reparar, porque tem assuntos que não dá pra gente entrar... assim, muito, né? Mas os países não desenvolvidos, eles sempre são um pouco criados assim para deixar as pessoas meio burras, né? Com falta de educação em tudo. De estudo, de trabalho, de financeira. Então, acho que é uma evolução, tá? O Brasil sempre é os Estados Unidos há 30 anos atrás. Se realmente você vai lá, 99% da população quase tem um assessor de investimentos. Aqui só 14%. Você vai lá... Já está em 14%. Já está em 14%. Tá. Você vai lá, 70%, 60% da população investe em bolsa de valores. Você vai aqui só 3%, 4%, 5%, como você disse. Realmente, eu acho que é uma educação. Eu acho que está melhorando, tá?
Quando eu entrei nesse mercado há 11 anos atrás, era zero a estatística de pessoas que tinham um assessor de investimentos. Pô, hoje está em 14%, então é uma grande evolução. Só que, para você ter mais brasileiros investindo bem, fora dos bancos, tendo um assessor financeiro, você precisa ter mais de competição. E aqui no Brasil você vê que, assim, fora banco, a XP e o BTG nadam sozinhos, né? Precisaria ter mais empresas como a XP e o BTG para a gente poder brigar com os grandes bancos e conseguir dar uma rentabilidade melhor para o cliente final. Entendi. Tá? Mas para mim é isso, a falta de educação financeira. Você vai por exemplo, você vê a propaganda, compre com Visa, é muito melhor. É tudo, consumo, né? É tão engraçado assim, o brasileiro gosta tanto. É tão focado em consumo e não em educação financeira, que aconteceu comigo um negócio muito engraçado com um amigo meu, cara. Que eu acho que a loja botou errado, tá? Tava escrito assim: uma calça, R$20, 2 por 40. Ele comprou as 2 por 40 porque tava escrito promoção, entendeu? Olha que loucura. Pô, vou comprar essa promoção aqui, 2 calças por 40, só que uma era 20, a outra era 20. Então, é engraçado, a gente é muito pautado para consumir, para gastar, tá? E eu acho que falta uma educação. Poxa, pensa, há pouco tempo tá entrando em algumas escolas estaduais, educação financeira, em algumas particulares, é um negócio que tem que ter, cara. Sim, tem 3 coisas que eu sempre falo que deveriam ter na escola: educação financeira, educação jurídica e a questão política e econômica, sabe? Porque assim, você tem que deixar as pessoas mais educadas para elas tomarem decisões para ter um país melhor. Não adianta, a gente vê aí pelas últimas. Pegando no Rio de Janeiro, por exemplo, os 4 últimos governadores foram presos. Meu Deus. Então, assim, como que você acha como que o Estado tá falido? Claro! Se você teve roubo comprovado e os governadores foram presos porque tiveram questões financeiras, como que o Estado vai crescer, né? O Estado, a prefeitura, o governo é uma empresa. Quanto ele é arrecada, quanto ele gasta. Se não tiver um controle bom desse, não adianta, entendeu? Não tem segredo, né? E tem muita gente, por exemplo, virou meme agora, que a galera brinca assim, fala: no tempo do meu pai o terreno era R$10 mil, e agora é 200, 300 mil reais. Você encara mesmo, por exemplo, um governo que fez más escolhas, uma má gestão e acabou gerando uma inflação monstruosa que gerou no que a gente tá hoje? Como você vê isso, cara? Eu acho, cara, que o Brasil, ele não fugiu tanto da nossa média, não, tá? Se você olhar pós-plano real, a inflação dentro do que é do Brasil, ela conseguiu ser controlada, né? Beleza, foi para 5, para 4, para 2, para 3, mas tá ali. Eu não vejo isso, eu acho que é natural, tá? E o mundo viveu uma inflação muito grande para os Estados Unidos. Você ia nos Estados Unidos, sei lá, 10 anos, a bermuda lá da Tommy era $20. Agora você vai ver, tá 30. Então, eu acho que é comum, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas ficam muito focadas nisso, mas você tem que gerar valor. Para você não ter inflação, você tem que melhorar todo um país. E aí você tem mais dificuldade mesmo em países de terceiro mundo, né? Que não são desenvolvidos, né? Mas eu gosto muito, eu acho que a gente teve uma evolução no Brasil muito grande, cara. Se você imaginar o Brasil 10 anos atrás, assim, eu acho que é outro país. Eu concordo com você. E, assim, Samir, explicando pra galera leiga como eu, assim, inflação, cara. A galera sempre fala muito, mas defina tipo de uma forma tranquila, assim, cara. A inflação, o jeito mais fácil que eu gosto de explicar é o seguinte. Pensa que você, no início do ano, você tem R$100 mil para comprar uma kitnet. Tá bom. Beleza? Se você, no final do ano, a inflação for de 10% e você não conseguir que os seus R$100 mil eles rendam mais do que 10%, você vai comprar uma kitnet sem banheiro. Assim, você precisa que seu patrimônio ele fique acima da inflação. A inflação ela corrói o poder de compra e as pessoas não percebem, tá? Principalmente a classe C, D e E, ela não percebe ali. Ela percebe, a carne ficou mais cara, a coisa ficou mais cara. Isso é inflação. É a perda do poder de compra. Se você pegar uma nota de R$100 em 94, quando foi criado o Plano Real, hoje ela vale R$15. Isso é inflação. Na minha palestra eu até boto uma nota de R$100 cortada, porque ela valia R$100 em 94 e hoje ela vale R$15, porque a inflação diminuiu o valor das coisas. Uma outra forma de explicar que eu tento mostrar para as pessoas, principalmente para a turma que precisa de mais educação financeira, que felizmente ou não é a classe C, D e E,
Imagina que hoje o teto do INSS está em 6 mil reais. Tá, não sei exato, mas vamos imaginar que está aqui em 6 mil reais. Tá bom. Se hoje com 6 mil reais você compra uma scooter, daqui a 10 anos, o teto do INSS vai ser 10 mil reais. Só que com 10 mil reais você não compra mais uma scooter, você compra uma usada, você não compra mais uma nova. Então, são duas maneiras que eu gosto de explicar para as pessoas como a inflação corrói o poder de compra, sabe? Entendi. E não há nada no mundo hoje, nem o seu salário, nem de ninguém, que ele sempre vai estar atualizado pelo valor da inflação, tá? Não existe? Não. É raríssimo. Em quase nenhum lugar você consegue que seu salário seja atualizado anualmente pela inflação. Então tá todo mundo perdendo seu poder de compra. Tanto que eu tento muito estimular as pessoas que se você pegar... Olha que interessante isso. A cada 100 pessoas que trabalharam 40 anos, ou seja, você imagina você trabalhar 40 anos, tá? De 100 pessoas, só 5 chegam na independência financeira. O que é a independência financeira? É você poder parar de trabalhar, que você tem um patrimônio, que esse patrimônio pague suas contas no mês, tá? Só 5. As outras pessoas ou morreram, ou vão depender de família, governo, caridade. Então, só tem uma forma de você olhar para o teu futuro e pensar em ser independente financeiramente. Só tem não tem jeito, tá? Ou você vai ter que ter uma empresa, um CNPJ, para que você gere valor naquele negócio, ou você vai ter que buscar ter uma renda extra. Entendeu? Então você pode olhar, se você pegar, bota lá quem são as 50 pessoas mais ricas do Brasil. Todas são empreendedores ou herdeiros. Se você não é herdeiro, então já vai, né? E a segunda forma, você tem que questionar no seu trabalho, aonde você está trabalhando, fala assim, tudo bem, eu ganho, sei lá, R$1.000 por mês. Mas se eu fizer um trabalho muito bom acima da minha média, eu tenho que ter algum extra. Então as pessoas têm que buscar mais um variável. Porque se você olhar todo mundo que ganha coisa fixa e não tem nenhum tipo de variável, seja pelo CNPJ de ser um empreendedor, ou seja pelo um bônus variável de você ter batido uma meta, ela se acostuma com aquela renda e ela sobe o padrão de vida dela. Entendeu? Entendi. Então ela vai, só que ela se esquece que quando ela chega no final da vida, alguns custos como saúde, eles aumentam muito. E aí acaba que as pessoas não têm renda para viver. E é triste agora pensar que hoje já nasceu quem vai viver até 120 anos. Só que as pessoas não conseguem trabalhar acima de 70, 80 anos. E aí, como que vai ser? A situação é bem triste para o futuro quem não se programar. E é simples, tá? Se você chegar hoje com 18 anos... Se você poupar R$80 por mês, você chega na sua aposentadoria com 65 anos com mais de 500 mil guardado. Então, assim, é simples, não é difícil. É questão de organização e disciplina. Só que é difícil, né? As pessoas são mal educadas financeiramente. Sim. Como eu falei, tudo é feito para o consumo. Sim. Né? E, Samir, você acredita que investir é uma fonte para você mudar de vida? Ou olhando esse cenário de inflação política para você não ficar... tão pobre? Cara, excelente pergunta. Eu sempre falo muito que é contra até o meu trabalho, né? Porque você pensa, eu ajudo as pessoas a investirem melhor. Investimento não muda a vida das pessoas em relação a patrimônio, tá? O cara não vai ficar rico só com investimento. Ele vai ficar rico com o trabalho dele. Tá. O investimento, ele tem que conseguir o quê? Investir bem, né? Para ele mudar o patrimônio dele, ser corrigido acima da inflação e ele garantir uma independência financeira, tá? Simples assim, o cara só poupando, ele não vai ficar rico. Ele vai ficar rico ou independente trabalhando com o suor dele. Você não consegue. Esse é o mal do brasileiro um pouquinho, né? Porque ele tá sempre buscando dinheiro fácil. Como nas pirâmides, como nas casas de aposta. Os tigrinhos agora. Aí, gente, é simples. Você não vê dinheiro fácil em lugar nenhum. Toda vez que alguém quiser te dar dinheiro fácil, desconfia. Não existe, cara. Porque principalmente aquelas pessoas que vendem curso na internet falando quanto você vai ganhar de dinheiro, né? Caramba, se ela ganha esse dinheiro todo, para que ela vai vender curso, né? Ela vai guardar a estratégia só para ela. É verdade. Tá? Então o segredo é trabalhe, busque ter uma renda variável, tá? Ou busque abrir uma empresa, ou busque ser empreendedor, ou ter uma renda variável. Organize essa parte de disciplina financeira e se programe, porque
a aposentadoria vai ser triste para muita gente. Muita gente, né? Galera, não esquece que a gente tá aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então, tem o QR Code aqui embaixo, faça a sua doação. 5, 10, 20 reais ajuda muito o hospital, tá bom? Queria também agradecer a Hold Brasil. Hoje nós migramos do digital para o físico, graças ao patrocínio da Hold, que é uma empresa de recuperação de crédito, B2B, B2C. Então, se você tiver algum problema, fala com os caras, eles são sensacionais. Qualquer inadimplência que você tiver, fala com eles que eles são feras demais. Sidney, obrigado aí pelo investimento aqui e acreditar no nosso projeto, né? E doação, cara, não esquece. 5, 10, 20 reais. Nos ajude a ajudar o hospital. Estamos aqui por esse propósito, Samir. E pode dar 50, 100, 1000, tá? Se apegue aí ao 5, 10, 20, não. Exatamente. Boa, Samir, boa. A ideia é justamente o Samir, cara, parou a agenda dele mega complexa aí, corrida. A gente viu que, cara, obrigado mesmo por você ter vindo. Sensacional. Para conversar com a gente, para ajudar. Então, ajuda aí os valores aí, 100, 10, 20, não importa, cara, ajuda, dá essa força. Eu sempre gosto de conversar assim. Você acredita que qual a porcentagem ideal que você deveria guardar por mês, por exemplo, para você ter uma vida ok no futuro? A gente está falando bem investimento para a gente se aposentar. O que você fala? Putz, acho que o ideal seria tanto, assim. Tem que usar um simuladorzinho. Que tem um monte na internet, porque você tem que projetar um pouquinho. Para você saber o quanto você precisa ter na sua aposentadoria, você tem que colocar quanto você quer gastar, né? Quanto você quer viver. Porque aí fica mais fácil a conta, sabe? Se você não souber quanto você vai gastar, é difícil, porque as pessoas são diferentes, né? Tem pessoas que vivem com R$1.000, outras vivem com 10. Então, o primeiro passo as pessoas elas buscarem na internet, tem um monte de simuladorzinho muito fácil, que é você colocar lá, poxa, quanto eu quero poupar sei lá, imagina uma pessoa com 30 anos, quanto ela quer poupar de 30 a 60 anos, e a partir de 60 anos ela não quer ter mais renda, quer viver de investimento. Então ali no simuladorzinho, dá o valor de quanto você tem que poupar por mês e quanto você tem que render por mês para poder ter essa independência financeira, tá? Entendi. Mas uma dica que eu dou sempre o brasileiro ele sempre fala assim, não, quando sobrar eu poupo. Não. O valor do investimento para sua aposentadoria, ele tem que entrar como uma despesa para você. Então, assim, quanto eu ganho, quanto eu quero poupar para minha aposentadoria e depois as outras contas. Então, você tem que ser disciplinado nisso. Se você for, você vai ter uma aposentadoria bem melhor que a média das pessoas. Não. Difícil, mas para saber o valor, mas tem um monte de simuladorzinho legal na internet, simples, tá? Você vai preencher 5, 6 informações, vai te dar uma tela de como você pode, o que você tem que fazer para se aposentar bem. Entendi. Você pesquisa isso no Google? Simulador de aposentadoria, por exemplo? Simulador de aposentadoria, de renda, vai aparecer vários. Entendi. E aí você tem a opção lá, você pode colocar descontando a inflação ou não. Eu sempre recomendo que desconte a inflação, porque não adianta nada. Você chegar lá, tem uma grana, sendo que tudo perdeu o poder de compra, né? Não vai mudar nada. Cai no que eu falei do INSS lá e da scooter, né? É verdade. Loucura, hein? E questão de investimentos internacionais, ô Samir, você acha que acredita também que... Cara, muito. Já te falo muito, assim, um ditado que a gente aprende, não deixe os ovos na mesma cesta, né? O Brasil, eu não sei se, com todo respeito à turma do Piauí, o Brasil é pro mundo o que o Piauí é pro Brasil. Entendi. Então, assim, o Brasil é muito pequeno pro mundo, assim como o Piauí é pro Brasil. Pergunta você brasileiro, você deixaria todo o seu patrimônio no Piauí? As pessoas vão dizer que não, tá? E nada contra o Estado, tá? É em questão só de proporcionalidade de tamanho. Então, você tem que investir uma parte fora do Brasil, até para se proteger em relação ao real. Claro que eu sempre dou essa dica também para as pessoas. Quando você vai investir fora do Brasil, o foco, na minha cabeça, não tem que ser em rentabilidade, tá? Tem que ser em proteção e diversificação. Tá bom. No Brasil, o foco tem que ser em rentabilidade. Porque aqui, você consegue ter um rendimento sem risco, ou com baixo risco. Coisa que lá fora, para você ter um rendimento significativo, você acaba tendo que tomar mais risco. Então, eu acho que as pessoas têm que, dentro desse simuladorzinho, projetar isso, tanto que você tem que ter no Brasil, que você tem que ter em dólar, para lá na frente. Porque pensa o seguinte, imagina que você está poupando, exemplo, R$5.000 por mês aqui e $100 por mês lá fora. Tá bom. Daqui a 20, 30 anos, quando você for se aposentar, sei lá, vamos imaginar fazer uma conta chutando de padaria, chutando. Imagina que você vai ter R$2 milhões no Brasil e vai ter $300 mil fora. Hoje você sabe que R$2 milhões é maior do que 300 mil dólares. Mas daqui a 30 anos você não vai saber. Então, quando você está diversificando,
se você está se protegendo para qualquer coisa que aconteça com o futuro, tanto do Brasil como de outro lugar. Então, a diversificação é muito importante, tá? E eu acho que isso serve para tudo na vida. Até para um caso do empreendedorismo, né? Você poder ter vários produtos, você não depender de um único fornecedor. A diversificação é um negócio impressionante, assim. E Samir, falando um pouco mais cenário nacional. Porque quando a gente fala, igual você falou, a classe C, D e F tem essa dificuldade de investimento. Mas quando a gente olha em número de bets, que só vem aumentado, a gente vê que efetivamente Tá na moda agora, não né? é muito problema a questão de dinheiro, mas sim a questão de educação que você vem falado. Mas como você acha que tem que atrair esse público para fazer esse público investir e render também? Eu acho que não adianta. Se você chegar, por exemplo, uma pessoa que ela não teve estudo, é difícil você convencer ela que ela tem que poupar para aposentadoria, entendeu? Porque ela não teve estudo para pensar, para entender que isso é bom. Então, a educação, cara, né, é a chave e o segredo de qualquer coisa, sabe? Você só faz as coisas quando você conhece. Se você não conhece, você não faz. Você não precisa ser um especialista, tá? Sim. Porque eu acho que todo mundo tem sua função. Mesma coisa, né? Você tem um problema jurídico, você vai no advogado. Você tem um problema de saúde, você vai no médico. Você tem um problema na boca, você vai no dentista. Você tem um problema... Você quer uma ajuda financeira, vai no assessor financeiro. Então, eu acho que educação, isso tinha que estar na escola, divulgado. Tinha que ter propaganda do governo. Tinha que estar no Jornal Nacional, tinha que estar no Fantástico, tinha que estar em tudo quanto é lugar, Luciano Huck, o Mion lá. As pessoas têm que falar mais disso, dessa importância, entendeu? É igual uma coisa que, por exemplo, no passado tinha... Provavelmente todo mundo, assim, acima de 35, 40 a mais, lembra da Xuxa fazendo propaganda do câncer de mama. Cara, hoje você não vê mais na televisão. E aí você vai olhar, explode o número de câncer de mama no Brasil. Então, assim, é muito isso. É o visual, é a educação. É a gente estar martelando na cabeça das pessoas essas prevenções, essas preocupações. Senão, não adianta. E não só isso, né? Ultimamente a gente vê assim, a propaganda das bets é uma coisa assim surreal. Eu tava vendo o jogo do Flamengo ontem. Flamengo, tava jogando Flamengo. Sim, cara, eram 7 patrocínios. Tudo era de bet, 7 empresas. Eu nem sabia que existiam 7 empresas diferentes. E tem muito mais. Cara, era tudo. Se olhava, era 100% do estádio. Só bet, né? Só bet, cara. Então, assim, é isso que eu tô te falando. Eles estão, massificando na cabeça das pessoas. Se tivesse isso de educação financeira, se tivesse isso de prevenção contra câncer de mama, se tivesse isso com várias outras coisas, cara, ia ajudar pra caramba. Mas é a vida, né? Quando você acaba vendo... É normal. O ser humano, ele sempre vai na manada. Você só consegue mostrar às pessoas um caminho diferente através da educação. Tem uma brincadeira que a gente fala também, que já tem na internet. Tinha 10 pessoas na sala, sendo que 9 eram artistas e uma pessoa aleatória. Começou a sair fumaça na sala. As 9 pessoas aleatórias, as 9 pessoas artistas não saíram da sala. Consequentemente, essa pessoa que estava lá aleatoriamente também não saiu. Fizeram o mesmo teste com as 9 pessoas artistas saindo da sala. A 10ª foi lá e saiu. Então, as pessoas vão. Você tá lá, indo no estádio, vendo tudo de bet, vê um amiguinho jogando, falando. Influenciador também, que tá falando pra caramba, né? E hoje tá todo mundo na palma do celular, né? Tá todo mundo na palma da mão, tá no celular. É muito fácil você ver tudo, né? E o que as pessoas não entendem é que a casa sempre ganha, né? Você já viu o cassino quebrar, cara? A gente ainda acha, né? Eu gosto de jogar um cassino. Você vai lá no preto ou vermelho, não adianta, a casa sempre vence. Você pode vencer no curto prazo, mas no longo ela sempre vence. Sempre vence. Loucura. Exatamente. Mas vamos colocar do seguinte aspecto, assim. Se é vendido que a rentabilidade é muito, muito alta, né? É isso que você vê. Você pega por exemplo, teve agora influenciadores que foram presos, né? Justamente por conta disso. Não entrando muito nessa linha. Mas se é vendido que é um negócio que dá um retorno absurdo. Você vai colocar R$1.000, você vai tirar 10 mil. Entendeu? Você acha que precisaria de uma regulamentação mais forte, assim? Você acha que... Porque, por exemplo, em mundo de investimentos, você não pode nem falar que qual empresa você deveria investir? Geralmente você vê... Não, eu não falo qual empresa eu invisto. Eu não falo tal. Você acredita, tipo, nessa linha também ou não? Eu acho que você com a regulamentação, você sendo mais criterioso ali, talvez você consiga diminuir. Mas não acho que você consiga resolver o problema não, tá?
Então, porque assim, ele vai dar jeito de investir em empresas que estão fora do Brasil, ou que estão no celular ali, no aplicativo. Não dá, cara. A questão não é essa, assim. As pessoas gostam da gamificação, né? Tanto que hoje tem vários aplicativos bem bacanas de gamificação para você fazer isso dentro da sua empresa e tal. É bem bacana o negócio. As pessoas gostam, né? Então, mas sim, eu acredito que se tiver um apoio do governo mais forte, fiscalizando, eu acho que isso tende a diminuir sim, tá? Só não acho que resolva o problema. Entendi. E, ô Samir, pensando, por exemplo, jovens que largaram a bet e falaram assim, eu quero investir esse dinheiro. Você acha que qual que seria, que a gente tá falando também, não de uma volumetria muito grande, mensal, mas qual você acha que, como ele iniciaria, como ele começaria, qual conselho que você daria? O primeiro passo é buscar um assessor de investimento. Tem muitos assessores no Brasil, lá na Investmart tem um monte também. Só procurar lá, mandar uma mensagenzinha pra gente no Instagram ou no LinkedIn que a gente pega um assessor para atender qualquer pessoa. @investmart, né? Vamos ajudar a divulgar isso. @investmart.xp. Qualquer pessoa que queira investir, queira ajuda, a gente vai ajudar. Não tem mínimo. Entendeu? É uma forma da gente, como eu falei, eu gosto de ajudar o brasileiro. Acho que todo mundo tem que fazer sua contribuição, assim como vocês estão fazendo. E acho que o jovem, quanto mais cedo ele começar, melhor para ser para ele. Só que a gente precisa avisar e martelar isso na cabeça dele, que senão ele não vai entender. Né? Não, é uma coisa complexa. Cara, é difícil, né? É difícil. Tá insano, assim, né? Mas você enxerga, assim, boas perspectivas em relação a essa juventude? Como que você, por exemplo, como CEO, você deve ter essa galera nova que tá entrando aí, né? Olha, eu sou de uma geração que missão dada é missão cumprida, sabe? Você não tinha... A gente tem que entender as novas gerações porque elas vêm diferente, né? Geralmente a geração que vem, ela é contra a geração que tava, né? Vocês já repararam isso? Então, então assim, é uma diferença bem grande. Dizem que a geração que tá nascendo agora vai ser mais parecida com a minha lá, que tô com 40 anos, né? Então é difícil, sabe? Assim, é uma adaptação bem grande. A turma hoje ela quer um propósito também que eu acho super fair, super justo, mas elas querem mais qualidade de vida. Eu vim de um ambiente que, cara, qualidade de vida é segundo plano, sabe? Então é difícil você... Na empresa a gente tem gente de 60 anos e gente de 18 anos. É difícil você lidar aí com isso. Complexo, né? Complexo. Mas eu acho que quando você consegue ter um propósito, você acaba pegando todas as gerações. A turma mais nova, cara, eles querem trabalhar por um propósito. Se você conseguir mostrar isso pra eles, que você tá fazendo um bem, que você quer fazer um negócio bacana, o pessoal compra teu projeto. Entendi. A gente tá quase chegando no final, né? Mas manda a última aí, tá? Que eu mando a última também aqui. Acho que eu vou mandar uma clássica. O que te inspira, Samir? Cara... É meio louco isso, tá? Mas não sei te falar, cara. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que hoje eu me reflito um pouco, né? Por que eu continuo ainda num nível hard de trabalho, quero fazer um negócio... eu acho que a perda da minha mãe, do meu pai e do meu irmão, ele fez eu ver mais ainda do que eu já via, que a vida é muito curta. E eu tenho o sonho de perpetuar alguma coisa. Então, acho que eu acabo trabalhando muito por esse sonho de perpetuar a empresa. Por esses dias aconteceu um negócio super bacana, que um assessor de investimentos nosso se aposentou e passou a carteira pro filho trabalhar. Porra, cara, isso é muito bacana, sabe? Diferente de várias empresas que proíbem irmãos, pai, mãe, esposa trabalhar, a gente acha super bacana, desde que não seja no mesmo setor. Então, eu curto esse ambiente familiar. Mas eu acho que é isso, essa questão de perpetuar a empresa é um negócio que me deixa com a chama acesa sempre. E aí o bom disso é que como você quer perpetuar, você nunca chega lá, né? Então você sempre tá tarado em fazer o negócio acontecer, sabe? Mas você acha que falta muito ainda pra você alcançar seu objetivo? Eu vou aumentando, entendeu? Então, ele é inchegável, porque eu vou aumentando. Hoje eu já tenho tudo projetado até 2030. Então, assim, cara, eu preciso de tempo. Aí quando chegar em 2027, você projeta até 35. E aí vai.
Boa. Porque tem uma coisa, né? Ah, Que a gente não vê, que eu acho que isso tem ligação com o Brasil. Pode estar mal, pode estar bem, mas tem uma coisa que é o seguinte: uma empresa, se ela estiver sempre crescendo, ela não quebra, cara. É simples. É simples. Matemática Não, simples. É sim, matemática simples. Então você tem que fazer tudo para que você não pare de crescer. Qualquer dado que você tenha, que você sentiu que você estagnou, cara, você tem que fazer uma revolução, senão uma hora morre. É simples. Eu acho a vida muito simples, é muito básica. É que o pessoal complica de bobeira. Samir, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, cara, pra galera que tá assistindo e falou, putz, ele me colocou a sementinha do investimento na cabeça, tô pensando, tô com, sei lá, 18 anos, quero começar. Qual que são as dicas que você fala pra galera que quer hoje começar e falar assim, quero mudar de vida e realmente ter uma aposentadoria aí, como você disse, não ficar dependendo do INSS, por exemplo, cara? A unificação das dicas que eu falo seria essa que eu comentei um pouco mais cedo, que é o seguinte: busque ter um trabalho que você tenha uma renda variável. Isso é fato. Se você não tiver uma renda variável, você não vai ser, a sua chance de ser independente financeiramente é muito menor. Ou abra uma empresa e preste serviço para as pessoas, que você também, se fizer um trabalho bom, tiver preço e atendimento, você vai ter sucesso e vai ganhar dinheiro, tá? E busque um assessor o mais rápido possível. Porque não tem jeito. Essas três coisas em conjunto, uma ou outra, né? É o fundamental para você. E seja disciplinado, né? Não adianta nada você poupar num mês, no outro não. No mês, no outro não. Você tem que botar na sua cabeça a disciplina. Se eu combinei isso comigo mesmo, se eu não estou fazendo, eu estou me enganando. Se você está se enganando, você está enganando você velhinho, que é pior ainda, que você está sendo mal com você mesmo velho, né? Então, são essas coisas, assim. E só fazer uma última, manda aí, então. manda aí. Ô, Samir, você pensa em se aposentar ou não? Você vai Não, perpetuar até não... até não dá mais. Eu penso assim, um dia eu acho assim, né? Eu acho que com o tempo, com certeza, eu diminuiria um pouquinho, né? Porque se eu fizer o que eu faço hoje pro resto da vida, eu vou morrer daqui a 5 anos. Então, eu tenho que dar uma diminuída. Mas eu penso assim, em substituir muito meu tempo de trabalho por esporte. Tá. A pessoa assim, é fascinado mesmo, eu faço esporte todo dia, cara. É a minha cachaça fazer esporte. Então eu substituiria fácil. Acho que se eu tivesse parado de trabalhar, a única coisa que me deixaria feliz seria fazer um esporte e tentar se tornar melhor naquele esporte a cada dia. Yes. Galera, não esquece que a gente veio aqui por um propósito. O Samir, cara, a gente conseguiu uma brechinha na agenda dele para conversar. Ele tá aqui para, de fato, ajudar também o Hospital Fabiano de Cristo. Então, faça a sua doação. Não importa o valor. Se puder doar mais, como ele comentou, cara, seria perfeito, né? Mas 5, 10, 15, 20 reais, 100, 200 reais, nos ajude a ajudar. A gente aceita vários tipos de doações. E aproveitar o seguinte, então, já que nosso papo vai tá entrando aqui no início do ano. Que a gente vai estar projetando como que vai acontecer o ano e tal. Infelizmente, não consigo fazer isso para todo mundo que é do Brasil. Mas quem for do Rio de Janeiro, a gente faz um evento de educação financeira dia 13 e 14 de fevereiro no Rio. Tá bom. E todo mundo que doar qualquer quantia tem um ingresso gratuito pro evento. Estouramos, olha aí. É só me procurar lá no Instagram que eu mando lá que eu dou o ingresso para todo mundo ir no evento que for do Rio. E claro, se tiver gente de São Paulo, fora do Rio, quiser ir fazer uma viagem. Se quiser ir, pode ir também. Não, vocês estão convidados para a VIP. Como que faz para conseguir? Manda uma mensagem no @InvestSmart? Pode ser no InvestSmart ou no Samir Castro, Samir com Y, que eu arrumo ingresso pra todo mundo. A gente deixa o arroba mas tem que mandar o comprovante. tem que mandar o Pix, tem que mandar o Pix, mas vamos colocar um valor mínimo aí também, vai. Valeu. 50 tá garantido aí. Boa. Cara, obrigado. Vamos ajudar. Isso aí. Obrigado de coração por você ter vindo, Nada, cara. Obrigado. Parabéns vocês pelo trabalho. Contem com a gente aí, vou tentar ajudar de mais formas assim. Quando for rodar o podcast, passo pra empresa inteira, botar uma pilha lá pra galera doar. Boa. E é muito bacana, né? Ainda mais sabendo que o Hospital do Câncer, minha mãe faleceu de câncer, então é uma coisa que eu tenho até um apelo extra aí pra ajudar. É isso aí, cara. Obrigadão, Samir. Galera, obrigado mesmo. Continue doando. Se você tá vendo esse episódio depois que ele lançou, as doações continuam normalmente. Nos sigam nas redes sociais, @HoldTalks aí pra ajudar. E compartilhe com o maior número de pessoas esse papo, porque ele tá sensacional. Valeu, galera. Obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado. Aí, abraço. Valeu, gente.